Staciarina, em Brasília, tem mais informações sobre mudanças em ministério, traz mais detalhes aqui para a gente, na Secretaria-Geral da Presidência mais especificamente, não é mesmo, Isa? Pois é, Débora, olha, eu estou aqui no Palácio do Planalto e o sentimento aqui é que se tiver algum anúncio hoje, vai ser mais tarde, portanto, dia longo na cobertura da política em Brasília, Débora. Isso porque o deputado Guilherme Boulos se reúne agora. A previsão era 6 horas da noite, né? Resta saber se esse encontro já começou ou não. Algumas fontes ainda não me deram retorno. E ele estava na primeira fila, né, de autoridades aqui durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com o anúncio de entrega de casas para movimentos sociais. Lembrando que Boulos é o principal cotado para substituir Márcio Macedo como ministro da Secretaria-Geral. Anúncio esse que pode ocorrer ainda hoje, depois desse encontro que o presidente Lula vai ter com Guilherme Boulos. E Boulos estava sendo muito prestigiado ali na primeira cadeira, foi um dos primeiros que chegou aqui na cerimônia mais cedo, e cada pessoa que chegava cumprimentava o deputado, não só com conversas ao pé de ouvido, mas também troca de afagos, abraços, aperto de mão, ou seja, uma sinalização ali já cumprimentando e dando boas-vindas ao cotado, né, para assumir a vaga do ministro Márcio Macedo. Um outro ponto que também nos chamou a atenção foi o fato da ausência do ministro de Movimentos Sociais, o próprio Márcio Macedo. A gente perguntou para algumas fontes aqui do Palácio do Planalto e a explicação dada foi que, oficialmente, né, Guilherme Boulos já estava convidado há algum tempo, antes mesmo dessa especulação crescer em relação ao nome dele, até porque Guilherme Boulos é uma das principais lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra. E essas fontes não souberam explicar o motivo da ausência do ministro Márcio Macedo, justamente o responsável por fazer essa articulação com movimentos sociais, Débora. Esse não é o único assunto na mesa do presidente antes dele embarcar. Existe aí uma perspectiva de que ele também indique o titular do Supremo, né, para a vaga do ministro Barroso antes da viagem. Nesse tema, como é que estão as especulações aí? Isso, Vera, é forte o nome, né, do advogado-geral da União, Jorge Messias, para essa vaga ao Supremo Tribunal Federal no lugar de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou oficialmente sábado. Jorge Messias tem duas principais vantagens, né, a favor dele. Primeiro, é um evangélico, então tem muito apreço ali da ala evangélica, mais voltada ao movimento progressista, à esquerda. E um outro fator é que ele tem muito apoio da ala dentro do PT, uma ala importante do partido do presidente Lula, além, é claro, de ser um dos principais aliados do presidente, um dos homens, né, mais fiéis ao presidente Lula. O segundo cotado é o senador Rodrigo Pacheco, que tem a bênção do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Inclusive, tem uma expectativa de uma reunião desde a semana passada entre Lula e Alcolumbre, reunião essa que a princípio não deve ocorrer, pelo menos não tem nenhum indicativo de que possa acontecer ainda hoje. Sobre esse anúncio, alguns interlocutores aqui do Planalto dizem que se não sair hoje, sai até amanhã, antes do presidente Lula embarcar para a cúpula da ASEAN na Malásia. Lembrando que a viagem dele está prevista para amanhã às 11 horas da manhã. Portanto, dia longo hoje aqui, vai até mais tarde com todas essas articulações. É com vocês. Obrigada, viu, Isa Staciarini. Vera, vamos começar pelo final, depois a gente volta nessa provável indicação de Guilherme Boulos, que foi, na verdade, coordenador do movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Teto e não Sem Terra. Nessa queda de braço aí em relação ao indicado para o STF, semana passada você comentou aqui no Viva Voz que Davi Alcolumbre, que prefere Pacheco, não ficaria de mãos abanando. E hoje nós tivemos aí a liberação da exploração na foz
do Amazonas, que ele comemorou bastante, como disse a Carol mais cedo, estamos fazendo o joguinho de ligar os pontos. Pois é, eu falei inclusive que a fonte me disse, a compensação dele vai vir por meio da margem equatorial, não imaginava que fosse tão de pronto, e uma coisa ali tão próxima da outra. Eu voltei na mesma fonte, falei, nossa, você estava bem informado, e aí o que ele falou é o seguinte, o natural seria esse licenciamento que iria sair de qualquer maneira, é óbvio, sair depois da COP, justamente para não criar uma controvérsia, uma polêmica, uma celeuma, e o Lula perder uma certa liderança dentro da COP, e isso ser um motivo de questionamento, etc. Se saiu agora, tem também, muito provavelmente, esse intuito de pacificar o Alcolumbre, ele entender que ele está prestigiado, entender que os pleitos dele estão sendo atendidos dentro do governo. Ele tinha também uma certa querela ali com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, as fontes próximas ao presidente fazem essa conexão entre uma coisa e outra e dizem que esse, portanto, é mais um indicativo de que o presidente está decidido pela nomeação do AGU, Jorge Messias, para o lugar do ministro Barroso. Na semana passada ele se deixou fotografar ao seu lado, participando de uma reza ali, um culto dentro do Palácio do Planalto. Ele tem repetido a todo mundo as qualidades do Messias e qual é o critério que ele vai usar. Ele tem repetido muito a questão das outras nomeações que ele fez por critérios menos de proximidade e que resultaram em ministros que depois votaram contra o governo. Ele se tornou próximo do Rodrigo Pacheco, mas não é alguém muito, com que ele tem muita afinidade ideológica, política, não tem uma história junto. Então, tudo isso leva a crer que a escolha vai se dar mesmo pelo AGU e que ela deve ser rápida. O presidente estava querendo esperar se concretizar a aposentadoria do ministro Barroso, e isso aconteceu no sábado, ele saiu efetivamente no sábado, e aí agora está vaga a cadeira e ele pode fazer isso antes da viagem, até para que a Bolsa de Especulações não continue muito forte, não continue essa pressão por uma mulher no Supremo, ele prefere liquidar a fatura de uma vez. E o próprio Rodrigo Pacheco disse a interlocutores nesse fim de semana que acreditava que não seria ele o escolhido. Então, isso também tem aí um peso, mostra que provavelmente ele recebeu uma sinalização do presidente de que a escolha vai recair mesmo sobre o Messias. Ô, Vera, e com relação a essa possível nomeação do Boulos, que leitura política a gente pode fazer no momento em que o governo também está cobrando a fatura do Centrão e cortando indicações e nomeações desses partidos que não têm votado com o governo e pode nomear o Boulos, que é do PSOL, um dos partidos da base mais à esquerda, né? Nesse caso tem pouquíssima influência da questão da governabilidade dentro do Congresso. Pelo contrário, eu acho que isso aí pode até afastar um pouco o Centrão e reforçar essa ideia de que só a esquerda tem espaço no Palácio. É um palácio muito que pende muito para a esquerda. Não é um palácio equilibrado, nunca foi e vai ficar menos ainda. O que o presidente estaria levando em conta, segundo me dizem, é uma ideia de se conectar com um público trabalhador com o qual o PT deixou de falar. Mas nisso eu também vejo aí muitos senões, porque na campanha municipal, na campanha para a prefeitura no ano passado, o Guilherme Boulos levou um vareio do Pablo Marçal, né, na conversa, no diálogo com essa classe empreendedora, né, chamada nova empreendedora, que o governo quer atingir. E mesmo com os trabalhadores ali de aplicativos, uberizados, como se diz, o Marçal também tinha muito mais contato do que o Boulos, que, na verdade, tinha uma certa rejeição desse público aí mais precarizado. Então, a gente tem de entender onde se dá esse ponto de contato que o Lula enxerga entre ele e uma parte dos movimentos sociais que o PT gostaria de atrair, porque o MTST, que é o movimento de moradia,
no qual o Boulos é uma liderança muito forte, histórica, etc., já é lulista. Esse não precisa ser atraído. Esse já está com Lula, já estará com Lula em 2026. Não acredito que haja nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Os sindicatos ali tradicionais, da CUT, etc., idem, vão estar com Lula de qualquer maneira. Eu acho que o público a ser atingido na base social ali é esse não sindicalizado, não seletista e que está oscilando entre outsiders da política e uma certa direita. Eles têm uma inclinação até para uma certa direita ali. Então, eu não sei como vai ser o contato do Boulos com essa base nova da pirâmide social que o Lula quer atrair para si. Então, eu acredito que também nesse caso, a justificativa pode ser qualquer uma, mas o critério é o mesmo que dita a escolha do Messias, é pura afinidade. O Lula considera o Boulos um potencial sucessor dele ou de outros líderes da esquerda. Ele acha que ele vai ter ali uma carreira para um cargo majoritário e quer impulsionar a carreira do Boulos, dar visibilidade, dar ali uma plataforma a partir da qual ele possa fazer política e ser mais competitivo nas próximas eleições majoritárias. Então, eu vejo mais esse sinal de impulsionar, dar uma propulsão para a carreira do Boulos, do que qualquer ganho que a vinda dele para o ministério possa trazer. O Boulos tem uma boa inserção nas redes sociais, ele fala bem nas mídias sociais, ele tem uma rede social oxigenada e com boas sacadas e tal, então isso também pode ajudar a imagem do governo. Então, acho que é mais por aí do que exatamente um trabalho lá na base que esteja faltando para o Lula, porque a base dos dois não é tão diferente assim, a do Lula e a do Boulos. Não é arriscado também, porque esse impulso, imagino que não seria nessa eleição, seria na próxima, porque não faria sentido ele assumir agora e desincompatibilizar em abril. Se o Lula perde a eleição, fica o Boulos também escondido, né? Eu não tenho certeza se ele vai deixar de ser candidato, Débora. Ele foi o deputado federal mais votado de São Paulo. Tem até, gente, o Valor subiu agora uma entrevista com a presidente do PSOL falando isso, que cogita, inclusive, uma candidatura dele ao Senado. Claro, tudo vai depender do cenário e tal, mas é essa aposta. Eu acho que ele pode estar entrando para ganhar essa visibilidade, para sim sair no ano que vem. Até porque esse cargo não é um cargo fim, é um cargo ali de meio, de mais de articulação do que de qualquer entrega. Então, não teria nenhum problema ele sair, porque não vai ter continuidade nenhuma a ser perdida ali com a saída dele. Eu acredito que ele vai ser, sim, candidato. Nem o PSOL pode abrir mão dele de jeito nenhum. E mesmo para a esquerda, é um nome potencial para o Senado, a depender de qual for o candidato bolsonarista. E se não der certo aquela articulação, por exemplo, para Simone Tebet transferir o título dela para São Paulo. Então, tem muita coisa na mesa. Eu acho que Boulos estará na cédula em 2026, não sei em que cargo.